Fala, nação alviverde. Ontem um jogo difícil para o Palmeiras. Tivemos vários pontos a ser abordados. E Jorge Igor comentou muito bem sobre isso. Vamos ver o que Jorge Igor falou. Eu começo com o Palmeiras, eu narrei ontem, fui ao Allianz Parque ontem e narrei a vitória contra o Botafogo. Não foi uma atuação brilhante. O Palmeiras não foi brilhante no Campeonato Paulista. O Palmeiras oscilou muito, o Palmeiras perdeu vários pontos como mandante na competição. E ontem a individualidade do Estevão apareceu e nesse momento o Palmeiras, se você for pegar o que tem sido o Campeonato Paulista do Palmeiras, às vezes é bola parada do Veiga, é uma individualidade do Estevão, porque coletivamente as coisas não estão fluidas, nem defensivamente nem ofensivamente. Palmeiras ontem pegou um time com linha de 5, teve enormes dificuldades para gerar volume de oportunidades, de fazer o João Carlos, goleiro do Botafogo, trabalhar. Muitas vezes o Palmeiras tinha essa posse, 65%, quase 70% de posse, ia até a intermediária, voltava. Aí a bola ia no Marcos Rocha, tentava o Estevão, a marcação vinha, o Rocha voltava no volante, aí o volante dava lá do outro lado do Piquerez, aí o Piquerez tentava chegar na área, não conseguia, voltava para os volantes. E assim o Palmeiras tinha uma dificuldade de penetração numa defesa muito fechada. Mas as defesas jogam em linha de 5 contra o Palmeiras. Eu até citei isso quando eu narrei 2 jogos do Botafogo no campeonato. O jogo que eu narrei antes foi o contra o Santos na Vila, na estreia do Neymar. Lá, mesmo sendo contra um grande, fora de casa, o Botafogo não botou linha de 5. O Edson, que ontem foi zagueiro, fez parte da linha de 3 zagueiros, jogou como volante, jogou mais à frente, indo lá perseguir o Neymar e tal. Ontem totalmente diferente. Tudo bem, o Palmeiras é um time que desperta esse temor no adversário, principalmente nos jogos no Allianz Parque, mas você precisa estar preparado para isso, ter armas para isso. E a única arma que funcionou ontem foi a do Estevão, porque o Veiga ontem, o Veiga que tinha decidido o jogo lá em Limeira, que eu também narrei na semana passada, com 2 lances de bola parada, 2 cobranças, uma de falta e uma de escanteio, primorosos na cabeça do Flávio e na cabeça do Gomes. Ontem o Veiga foi um fantasma em campo. O Rafael Veiga não vem jogando o que sabe. A gente precisa muito do futebol dele, mas está deixando a desejar. O Veiga jogando bem, o Palmeiras é um, e o Veiga jogando mal é outro. Quem decidiu foi o Estevão. Depois do Palmeiras abrir o placar e o lance ser anulado pelo VAR, por uma falta do Marcos Rocha. Eu achei falta, acho que é uma carga que deveria ter sido mostrada mais vezes na velocidade normal, para a gente entender ali a força, o impacto daquela chegada em cima do jogador do Botafogo. Para mim é uma carga faltosa, o que é um pecado, né? Porque ele faz um gol por cobertura lindo, maravilhoso, um dos mais bonitos da carreira dele seria. Mas aí o lance é anulado. E logo depois, aí a gente fala do Palmeiras, que tem problemas ofensivos e também tem problemas defensivos. A defesa não tem sido tão consistente quanto se imaginava. E o Benedetti erra 2 vezes no lance do gol do Botafogo. Ele vai ao meio campo tentar o passe, tentar ajudar na saída de bola e erra. Dá no pé do jogador do Botafogo. Depois ele vai desesperado, voltando para tentar dar o carrinho no Jonathan Cafu lá na ponta para tentar parar a jogada e dar o carrinho no vento. E aí sai o cruzamento pro Alexandre Jesus, o centroavante, que fez o 3º gol dele no campeonato, deu uma paulada, a bola bateu no travessão e entrou. Nesse momento, o ambiente do Allianz ficou muito tenso, o ambiente na beira do campo ficou muito tenso, o Abel estava descontrolado, revoltado com o lance da anulação do gol, e aí o gol do Botafogo sai logo depois, então é uma pancada atrás da outra para um time que está baqueado e estava sendo eliminado. Naquele momento, o Palmeiras, o atual tricampeão, o clube mais vencedor do futebol brasileiro dos últimos anos, um clube modelo, exemplo, estava caindo do Campeonato Paulista. E estava tomando o seu 8º gol em 10 jogos no Campeonato Paulista. Palmeiras sempre super consistente, um time de poucos gols sofridos. É verdade que ontem tinha desfalque na zaga, o Gomes não estava disponível, mas chama atenção. É um time que não tem produzido o que se espera na frente, muita dificuldade para criar, para gerar jogo, e também um time que tem sofrido com uma certa vulnerabilidade lá atrás. E se não fosse o Everton, a coisa teria sido mais feia. Já faz um tempo que a zaga do Palmeiras não tem mais o mesmo rendimento. Antigamente era muito difícil o Palmeiras sofrer gols. O Abel tem que resolver isso urgentemente. Ele faz uma defesa cara a cara do segundo tempo que é salvador. O jogo tava 1-1 ainda.
E aí, o que faz a tranquilidade voltar? Não sei se tranquilidade voltou, mas o que acalma os ânimos do Palmeiras de novo? A jogada individual do Estevão, 4, 5 minutos depois do gol do Botafogo. Uma jogada maravilhosa, maravilhosa. Onde ele pega a bola na ponta, passa no meio de 2 jogadores, vai arrancando, passa por mais um, tabela com o Veiga, recebe de volta, dá um toquinho na saída do goleiro. É um cara diferente, jogador bom resolve, como, né? Você sabe o que eu digo. Contra o Corinthians, qual é a avaliação justa que deve ser feita aquele lance do Estevão? A avaliação justa é de que perder pênalti acontece, tinha um grande goleiro do outro lado e o Estevão gerou uma jogada improvável, que resultou do pênalti, que ele sofreu. Pelo talento, pela qualidade abundante que ele tem, por ser o jogador mais talentoso do elenco do Palmeiras. Ah, perdeu o pênalti ao vilão. Vilão nada. Vilão nada. E ontem o Estevão salvou no lance do primeiro gol, no lance do segundo, porque é ele quem bate o escanteio que vai gerando aquilo tudo. Toque do Murilo, se não me engano, aí o Luigi vem na segunda trave, bola bate nas costas do Flaco que tá caído, e o Facundo meio de joelho, coxa, bota a bola pra dentro do gol, premiando o esforço, né, de um jogador que tenta muito, que arrisca muito, que até se apresentou muito. Se você for ver ontem, o Estevão se apresentou pro jogo, mas estava muito bem marcado. Nem sempre o Rocha e depois o Mike que entrou conseguiam conectar passes com o Estevão, porque a marcação do Botafogo colava nele. E mesmo assim, numa escapada, ele fez o golaço do primeiro tempo. Se você for ver, o Facundo Torres foi muito participativo. O Rios buscou o jogo. O Flaco tentou de tudo trombar lá na frente, não estava chegando bola fácil para ele. Quem eu acho que realmente ontem jogou muito abaixo foi o Veiga, um jogador que pode contribuir muito mais. Ontem não estava numa jornada legal. E aí depois o Palmeiras faz o terceiro, numa paulada do Luigi, uma bola que o Veiga escora, passa ali pelo Rios, que faz um corta-luz inteligente. O Luigi dá uma paulada, 3-1. A partir do 2-1, os 4 pneus do Botafogo arriaram. Que aí o Botafogo falou, meu Deus, eu tô sendo eliminado com essa derrota, se eu empatar o jogo eu tô eliminado também, eu preciso fazer 2 gols, vamos ficar aqui mesmo. E aí o Palmeiras conseguiu fazer o terceiro gol, teve o mérito também de apertar um pouquinho mais no final, teve uma chance com o Naves, o zagueiro que entrou e deu um chute violentíssimo na entrada da área, que por pouco não entrou, passou triscando o travessão, mas não foi um Palmeiras com muitas jogadas, um Palmeiras com muitas ideias para chegar ao gol adversário. Não, foi o Palmeiras tentando as bolas longas, bolas aéreas, individualidade do Estevão, um ou outro chute da entrada da área. O Palmeiras hoje tem dificuldades criativas, dificuldades de articulação do seu jogo. A galera toda pedindo um camisa 9, mas se não tiver o meia de criação, quem vai deixar a bola para os atacantes fazerem o gol? Ou seja, precisamos de um camisa 10 também. É um início decepcionante. Eu entendo que o planejamento tinha que ser feito de alguma forma a preservar o aspecto físico do elenco num contexto em que não existe pré-temporada, em que tem Mundial no meio do ano, em que a temporada só termina 21 de dezembro. É importante você fazer essa dosagem de carga agora para não estourar lá na frente. Eu não discordo da estratégia que o Abel adotou nas primeiras 6 rodadas do campeonato. Não, eu compreendo. Mas a partir do momento em que você vai colocando esse time titular novamente em campo, a gente passa a ter condições de avaliar e de cobrar um melhor desempenho desse time titular. E é justamente isso que vem faltando ao Palmeiras. Desempenho, consistência, boas atuações. Palmeiras ontem, apesar do 3-1, a gente pode dizer que o Palmeiras suou para ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto, que é um dos piores times do campeonato, o time que até outro dia estava brigando contra rebaixamento. O Palmeiras dentro de casa suou. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Água Santa. O Palmeiras dentro de casa, não no Allianz, mas em Barueri, perdeu para o Novo Horizontino e por aí vai. Olha a quantidade de pontos que o Palmeiras deixou no caminho. A primeira fase para o Palmeiras deveria ser um negócio protocolar. Não foi. E o Palmeiras tem grandes chances de ser eliminado no domingo, mesmo ganhando do Mirassol, porque não depende só dele. São Bernardo e Ponte Preta estão à frente e dependem só deles. E vão jogar em casa. Os dois jogam em casa na última rodada. A Ponte com o Red Bull Bragantino, o São Bernardo com o São Paulo totalmente desmobilizado. O Red Bull não. O Red Bull vai brigar por classificação lá em Campinas. Vai ser um jogo duro para a Ponte. São Paulo, convenhamos, acho que, ok, tem a questão do mando de campo, de terminar à frente do Novo Horizontino, para não ter que ir para Novo Horizonte no Carnaval jogar o mata-mata, mas assim, São Paulo não tá mobilizado, tá em crise, trabalho do Zubeldia ameaçado, salários atrasados, né?
enfim, acho que não dá pro Palmeiras contar muito com esse jogo do ABC domingo, não. Eu, pelo menos, não contaria. Mas o Palmeiras precisa jogar mais futebol. E aí, se classificando ou não pro mata-mata do Campeonato Paulista, o dever de casa é: o Palmeiras precisa evoluir o nível do seu jogo. O Palmeiras precisa melhorar a rotação do seu jogo. O Palmeiras precisa coletivamente dar um salto na temporada, coisa que ainda não... É isso que a torcida reclama. O Palmeiras, pelos jogadores que tem, pelo investimento que tem que jogar mais bola. Claro que não vai ganhar sempre, mas vai ser um vexame ser eliminado no domingo, caso aconteça. Falta um mês pro Campeonato Brasileiro. E a amostragem do Campeonato Paulista nos 11 jogos que tivemos não é nada boa. Aliás, eu não lembro se eu falei 10 jogos, 8 gols em 10 jogos. Me perdoe, foi o 11º ontem. Então o Palmeiras tomou 8 gols em 11 jogos no Campeonato Paulista. Isso não é o padrão do Palmeiras. Se você for olhar, pegando aqui rapidinho, tá? 2024, no Campeonato Paulista, o Palmeiras tomou 11 gols. Só que o Palmeiras foi até a final. Nós estamos falando de uma amostragem maior de jogos. Então o Palmeiras já está quase igualando o número de gols que ele tomou em todo o Paulistão do ano passado. Em 2023, o Palmeiras tomou 7 gols no Campeonato Paulista inteiro. E foi até a final. E foi campeão. Em 2022, o Palmeiras tomou 7 gols no campeonato inteiro. E foi até a final. E foi campeão. Em 2021, quando ele perde o título para o São Paulo, o Palmeiras toma 12 gols no Campeonato Paulista. Então, nos anos dos títulos, o Palmeiras teve desempenhos 22, 23 e 24 defensivos muito melhores no Campeonato Paulista do que agora. Então, são vários os pontos de atenção. O que preocupa um pouco mais aqui, o que alivia o torcedor do Palmeiras? O Abel tem qualidade, tem capacidade para reverter esse quadro. O Palmeiras tem bons jogadores. Uma pena ter perdido o Maurício agora no seu melhor momento na temporada. Mas existe material ali para conseguir. Agora, o que angustia é que o nível dos adversários vem aumentando, o nível de investimentos dos adversários. O Campeonato Brasileiro é um outro sarrafo, é um outro nível de competição. E o tempo vai começando a ficar curto para o Abel encontrar saídas para esse Palmeiras melhorar em 2025. Eu não vou pregar aqui que eliminação é bom. Talvez seja melhor ser eliminado. Não, o Palmeiras tem que classificar. O Palmeiras tem que brigar pelo tetracampeonato. Agora, caso a classificação não venha no domingo, você vai ter um mês para preparar o time para o Campeonato Brasileiro, para fazer uma intertemporada, sei lá, viajar, sair de São Paulo. Tem que classificar. É vexame, não vai ser tratado de outra forma, não pode ter passação de pano se o time cair na primeira fase do Campeonato Paulista, o atual tricampeão. Não dá para normalizar. Ninguém vai fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. Agora, ok, se acontecer o pior, que é não classificar, que o Palmeiras faça bom proveito do tempo que ele vai ter. E ter tempo no calendário do futebol brasileiro é algo raríssimo, é algo dificílimo, que o Palmeiras pode ser forçado a entrar nessa situação a partir do domingo. É isso, torcedor palmeirense. Você concorda com o que disse Jorge Igor? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal